Bom, dando continuidade naquele vídeo, que surgiram vários pregadores, e um pior do que o outro na internet. Um pior do que o outro, um falando que o Senhor Jeová, o Criador dos céus e da terra, é o próprio diabo, porque é ruim, porque ele mata, porque ele pragueja, porque ele mente. E esse da Testemunho de Jeová, outro que saiu da Testemunho de Jeová, outro que saiu da Assembleia, não vou falar o nome dele. Devia falar, mas não vou falar. Esse está dizendo que já houve a ressurreição, já houve o arrebatamento, Jesus já voltou, e que não é inferno, que o inferno é o próprio túmulo, contrariando tudo que Jesus falou. E tem outro que é bem pior do que esse moreno que está fazendo esse tipo de pregação, falando mal dos pastores, mal das igrejas, contra tudo que é sagrado. E tem outro muito pior. Então é um mais pior do que o outro, um mais pior do que o outro. Então tem um que, se você ver os vídeos dele, alguns vídeos você dá o joinha, concorda, mas depois que você vai assistindo vários vídeos, vê que ele já contradiz tudo o que ele falou. Então é anatema, ele está pervertindo a verdade. E diz que o Espírito Santo não está mais na terra. Veja bem, e eles estão dizendo que o Espírito Santo não está mais na terra. Isso não é verdade. Que o Jesus está na terra. Não, Jesus não está na terra. Jesus está no céu, à direita do Pai. E ele deixou bem claro: e eu vou para o Pai, e vós mandarei o Consolador. E o Pai mandará para vocês o Consolador, para vós guiar, né? Para vós consolar. Então Jesus que está aqui na terra é o Espírito Santo. E ele diz que não tá, o Espírito Santo não está na terra. E várias coisas, se as pessoas não examinar certa a Escritura, elas vão ser enganadas para essas pessoas. Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 7 e 15, depois que der 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Isso, Gog e Magog, Satanás os ajuntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos da areia da praia e do mar, e eles se espalharão no mundo inteiro acerca da... Então, no versículo 10... Não, versículo 9. E eles se espalharão pelo mundo inteiro acerca do acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama. Mas um fogo do céu desceu do céu e os destruiu. Versículo 10. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e de enxofre, onde o monstro e o falso profeta já havia sido lançado. E a eles serão atormentados para todo sempre, dia e noite. Esse evento ainda não aconteceu. Como que as pessoas dizem que não existe inferno, se aqui diz que há inferno sim, lago de fogo. Primeiro a Tessalonicense, capítulo 4, versículo 15 e 18, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmando a vocês o seguinte: nós, os que estivemos vivos no dia da vida do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e voz do arcanjo e o som de trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morrerem e crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para o encontrarmos com o Senhor no ar. Esse evento não aconteceu. E assim, dando uma pausa, esse evento não aconteceu. Continuando a leitura. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, anime uns os outros com essas palavras. E as pessoas não estão animando, as pessoas estão deixando as pessoas sem sonho, sem esperança.
Em Mateus 24, capítulo 24, versículo 36 e capítulo 44, Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ó, ele disse que nem os anjos, ninguém sabe, nem os homens, nem os anjos, nem o próprio Jesus sabe o dia que vai vir o fim desse sistema de coisas, o fim do mundo. Somente o Pai, somente o Deus Pai, nem o próprio Jesus, está escrito aqui, nem ele vai saber o dia que vai vir o fim do mundo. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que acontece no tempo de Noé. Vai acontecer no tempo de Noé, o dilúvio, veio o dilúvio, agora vai ser com fogo destruído. E como é que as pessoas dizem que já veio Jesus? Se nem Jesus sabe o dia do fim, será como o dia de Noé? Pois antes do dilúvio o povo comia, bebia, os homens e as mulheres casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. Porém não sabia o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Isso já aconteceu? Esse evento já aconteceu? Não aconteceu, porque a Bíblia diz que não haverá mais dilúvio. O mundo não vai ser mais destruído com água, mas sim com fogo. E foi destruído com fogo? Não, só Sodoma e Gomorra. Mas isso a Bíblia não diz que foi o fim do mundo, foi o fim daquelas duas cidades. Não fecha com as pregações, com os vídeos que as pessoas estão gravando na internet, não fecha. Não fecha. Porque ele se baseia com um evento que aconteceu, que a cidade de Jerusalém foi destruída. Pois não passará esse tempo sem que isso aconteça. Que essa geração... mas isso foi um evento que aconteceu. Mas não fecha com todo o que está escrito aqui do Apocalipse. Apocalipse 21, 10 e 27. Então o Espírito de Deus me dominou e um anjo me levou a uma montanha grande, muito alta, e me mostrou a Jerusalém, a cidade santa que descia do céu, que vinha de Deus, brilhando como a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. E era a cerca por muralhas. Parando aí, né? Que o vídeo vai acabar também. 10 minutos é muito pouco para a gente falar, para explicar algumas coisinhas, né? Que não tem como explicar tudo, né? Vai mais de uma hora para explicar muita coisa. E pouca coisa não tem como. Veja, esse evento também não aconteceu. Não aconteceu esse evento da cidade santa descer do céu. Jerusalém desceu do céu. Está lá uma cidade santa, cobrida de pedras preciosas, em redor delas portões com pedras preciosas, e nos caminhos, assim, nas estradas cheias de ouro, de pedra preciosa. Não. Jesus está lá no lugar do sol? Não está. Jesus não está lá no lugar do sol, pois não haverá mais morte. E está havendo morte. Então não feche com o que eles estão falando na internet. A cidade santa não desceu do céu. Ainda não desceu do céu. Jesus não está lá no lugar do sol. Certo? A árvore da vida não está plantada lá no meio. Não haverá mais morte. Esse evento não aconteceu. Que ainda... A cidade ainda é a cidade de velha Jerusalém. O sol ainda está brilhando na cidade, não Jesus. A cidade não está coberta de pedras preciosas e ouro, né? Esse evento não aconteceu. E como é que eles estão dizendo que o fim já aconteceu, que o arrebatamento já aconteceu, que Jesus já voltou, que não haverá fim desse sistema de coisa? Como? Não fecha aqui. Vou gravar outro vídeo para dar continuidade.